Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 4 de fevereiro, sábado da quarta semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Acolho você que pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal e ao longo da homilia você pode dar joinha, like e você assim está ajudando o nosso canal a crescer, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34, diz assim: Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E teve compaixão, Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E na compaixão o que Jesus faz? Começou, pois, a ensinar muitas coisas. Olha que lindo isso. Então quer dizer que um dos gestos do compadecer-se de verdade, não só da boca para fora de alguém, é ensinar. O ensino é um gesto de compaixão. E o ensino é um gesto de pastoreio. Porque Jesus está tendo compaixão daquelas pessoas porque elas não tinham pastoreio. Ovelhas sem pastor. Pessoas sem norte, sem rumo. Pessoas sem capacidade de interpretar a vida. Pessoas sem uma palavra lá dentro de si que desse força para sustentar o peso das coisas. Esperança para continuar em frente. Então, ensinar é um gesto de compaixão, é um gesto de pastoreio. E que lindo a gente entender isso, porque todos nós podemos, de algum modo, ensinar alguém. Eu quero mais uma vez, então, falar dessa minha homilia que eu fiz lá no dia 25 ou 26 de janeiro, né? Memória de São Timóteo e São Tito, na missa das 6 da manhã. Deu uma repercussão muito grande. Está na descrição do vídeo, ou você digita aí depois dentro do YouTube, Padre Mário Sartori, Paternidade Espiritual, esse é o título. Paternidade Espiritual. Quando a gente vê lá Paulo dizendo, né, Timóteo, meu caro filho, : Falei, bom, então é um pai falando agora e ensinando a ser pai, né? Então veja, ensinar é uma paternidade espiritual, é um gesto de compaixão e de pastoreio. E no fundo, às vezes as pessoas quando sofrem, elas não conseguem entender direito o porquê que estão sofrendo, porquê que chegaram naquele sofrimento e como sair dele. Jesus olha e diz, é como Jesus dizendo, gente, vocês precisam sim ser tocados, curados, eu já vou fazer tudo isso. Mas, sobretudo, vocês precisam aprender algumas coisas. Porque aprendendo, vocês vão sofrer menos, desviar mais melhor do sofrimento. Porque aprendendo, você pode sair do sofrimento em que você entrou ou que te colocaram. É preciso aprender. É por isso, gente, que estamos aqui todos os dias. Eu creio demais no poder da Palavra de Deus como algo que ilumina a nossa inteligência e toca o nosso coração e que nos pastoreia, nos dá destino, nos dá norte, propósito na vida, nos dá sabedoria para entender o que recomeçar, o que abandonar, o que desviar, o que abraçar, sabe? Porque olha só, começou, pois, cheio de compaixão das ovelhas sem pastor, a ensinar muitas coisas. Por isso que eu sempre insisto com você, a necessidade da gente de verdade, assim, gravar dentro de nós, cabeça e coração, a palavra. Por isso que eu sempre brinco aqui, grifa, o verde Palmeiras, do padre, passa aí. Por isso que eu sempre, de vez em quando, falo aqui para você, torne-se membro do nosso site, de 1º de janeiro, entre tantos conteúdos em vídeo, formações, tudo lá é baseado na Bíblia, né? Então tem vários lá. Mas tem lá de 1º de janeiro, a minha homilia por escrito, de um modo simples, diferente às vezes do que eu falo aqui, porque um dia grava, um dia escreve, né? Mas para te ajudar, aí tem as perguntinhas, a oração, você pode imprimir, encadernar, grifar aí de que cor você quiser. Porque veja, a palavra é então um modo da gente receber misericórdia e pastoreio.
Mas se entra num ouvido, sai pelo outro, sem ter feito nada na nossa inteligência, sem encontrar abrigo no nosso coração. Mas às vezes a gente precisa se dedicar um pouquinho mais à palavra de Deus, sabe? Junto com ouvir, a grande maioria escuta de manhã tomando café antes de começar o dia e a vida. Mas se você pudesse ter algo na sua mão, seria tão bom, né? E a gente tem lá, então, o diário espiritual de cada mês, dos tempos litúrgicos, vai ter o do tempo quaresmal, do tempo pascal, do tempo do advento, mas são 365 homilias por escrito, 365 reflexões para você, por um preço irrisório, né? Quando você divide aquilo lá por 12, dá R$4, R$5 por mês. Veja, porque Jesus apostou na palavra, né? Mas esse evangelho tem um outro ensinamento aqui para nós todos também que a gente precisa aprender. Jesus também tinha misericórdia e compaixão dos próprios discípulos. Então os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Tudo que eles tinham trabalhado. Vieram contar para Jesus a missão que tinham ido viver, né? Jesus disse, vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouco. Jesus também tem misericórdia do apóstolo, do discípulo, né? Ele tem misericórdia do povão perdido? Tem, mas ele também tem misericórdia e compaixão dos seus apóstolos. E qual é o remédio para eles? Sozinhos, venham sozinhos, desliga. Põe no modo avião, né? Gente, como o silêncio é importante. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É preciso descansar, gente. O corpo, o sono, a alimentação. Mas é preciso descansar um pouco a cabeça. Nós andamos hiperexcitados de informações. E às vezes a gente, para querer descansar de um problema, vai para o celular e fica absolutamente o dia inteiro vendo cor, imagem, informação rápida. Olha, por mais neutra, engraçadinha que seja, isso não faz bem. O ser humano, ele necessita de deserto, de solidão, ele necessita de silêncio. A gente precisa aprender a ficar em silêncio. Fazer as coisas sem ter música tocando, fazer as coisas sem estar mandando áudio, ouvindo áudio, mas nós precisamos de silêncio. E isso está ficando cada vez mais difícil, a gente tem dificuldade com isso. Ficar 2 horas, 3 horas sem pegar no celular, para algumas pessoas já é algo impossível. Olha o que Jesus está dizendo, venham descansar. Por quê? Daqui a pouquinho, aí o evangelho segue. A multidão não dá folga, a multidão quer porque quer, corre atrás, corta caminho, chora, grita, chama, mãe, pai, amor, bem, ô padre. Não é? Muitos viram partir, saindo, correram a pé, chegaram antes deles. E quando viu tudo isso, quando Jesus viu que para cada um que ele curava aparecia 2 doentes, quando Jesus viu que para cada pecador que ele convertia aparecia 3 endemoniados, Jesus sentiu compaixão, mas sentiu compaixão por quê? Porque ele estava descansado. Minha gente, teve compaixão porque tinha descansado. Se a gente não descansa, a gente não consegue ter compaixão. Quantas vezes a gente tinha capacidade de, sim, é uma ovelha sem pastor, mas eu não consigo mais ter compaixão disso aí. Por quê? Porque eu estou cansado. Nós precisamos descansar. Se você não aprender a descansar, você não vai conseguir ter misericórdia. Se você não começar a ter descanso, você não vai mais conseguir ter a misericórdia que você precisa ter em ocasiões muito pontuais da sua vida. Então aprendamos do Senhor isso. Vamos para um deserto sozinho, em silêncio, e aí cada um precisa aprender a produzir o seu deserto. E esse deserto é silêncio, é oração, é uma leitura bíblica curtinha. A quaresma, quando começar, precisa de verdade ser, gente, tempo de silêncio, de deserto, mas de uma solidão acompanhada por Deus, né? Uma solidão onde você vai fazer um diário espiritual, rezar um pouquinho mais, mas menos barulho, menos gente. Por quê? Porque dali um pouquinho, você não vai descansar o resto da vida. Dali um pouquinho, tudo aquilo que te cansou já está na tua frente de novo, te convidando, te convocando de novo. Mas se a gente no meio disso não tem um descanso, a gente não consegue se compadecer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje nos conta que Jesus e seus apóstolos tinham dias intensos de anúncio do Evangelho, de atendimento a tantas pessoas que ali vinham.
No versículo 31, nós temos a informação que chegava tanta gente que eles não tinham nem tempo para comer. Mas Jesus sabe que o descanso era necessário e também que um momento a sós com Jesus era essencial. E por isso ele chamou os apóstolos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus vê a necessidade de que os apóstolos também descansem. E aqui nós aprendemos que na vida cristã nós precisamos ter também nosso momento de descanso com Jesus, nosso momento de intimidade com Cristo, rezando, e não só orações vocais em que nós falamos exteriormente, mas nós também temos de fazer uma oração interior, uma oração silenciosa, uma oração mental, rezando e pedindo a Deus que nos dê a força para enfrentarmos o dia a dia de nossas vidas. É preciso descansar para que tenhamos então fortalecidos com Deus a esperança de continuar firmes. E eles foram para um lugar deserto, subiram a barca com Jesus e foram. Mas quando chegaram no lugar em que queriam estar, ali sozinhos, já havia uma grande multidão. E por que o povo está procurando tanto a Jesus? Porque reconhecem nele palavras de salvação. Porque reconhecem em Jesus aquele que é o Messias. E eles querem ouvir, eles querem se alimentar e por isso caminham longas distâncias só para estar com Jesus. Não importa o sacrifício, não importa se vão passar fome, não importa se é longe ou se é perto, eles querem estar com Jesus. E este ânimo daquele povo deve ser também para nós exemplo, para que sejamos animados em procurar estar com Jesus, que sejamos animados para rezar. Às vezes nós não estamos assim tão bem para rezar, mas sabemos que precisamos da oração, que precisamos de Deus. Não podemos ficar contando e deixando que nossas vontades rebeldes tenham palavra de ordem sobre nós. Nós devemos mostrar o caminho da verdade, da oração, o caminho com Deus para nós mesmos e abandonar essas vontades rebeldes que são, em diversas circunstâncias, preguiçosas. Nós não podemos ter vontade preguiçosa. Precisamos ter uma vontade firme para amar a Deus sobre todas as coisas, para buscá-lo, como fazia aquela multidão. E por isso Jesus expressou: eu tenho compaixão desta multidão, porque elas são como ovelhas sem pastor. Elas estão procurando ansiosamente alguém que as guie pelo caminho espiritual. E este alguém é Jesus Cristo. Que nós saibamos escolher Jesus com todas as consequências em nossa vida. Rezemos agora com você e por você as orações deste dia, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos impulsione a permanecermos fortalecidos em nossa fé. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste sábado, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus coloca todo seu zelo, seu amor pelo povo, providenciando para eles pastores. Essa é a frase, digamos assim, mais importante que resume um pouco o Evangelho de hoje, é que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa frase, ela se encontra também no Evangelho de São Mateus, mas ela, na verdade, é um eco do Antigo Testamento. Quando Moisés estava para morrer
para que o povo não ficasse como ovelhas sem pastor, escolhe Josué. É isso que nos diz o livro dos Números. E depois, num tempo em que Israel já tinha rei, e tinha um mau rei, Acabe, o profeta Miqueias, segundo o primeiro livro de Reis, diz que o povo está disperso como ovelhas sem pastor. Por que aqui eu estou lembrando disso? Porque exatamente o povo de Deus já existia no Antigo Testamento. Mas este povo, infelizmente, já estava mais uma vez vivendo como ovelhas sem pastor. Vão ser os sacerdotes, os fariseus, os líderes do povo, que irão crucificar Jesus, mostrando exatamente que os pastores de Israel, aqueles a quem Deus havia confiado o seu povo, não estavam sendo fiéis ao seu encargo. Jesus se compadece. Jesus quer providenciar pastores para este povo. E onde é que ele encontra esses pastores? Pois bem, voltamos no início do Evangelho e aí vem especificamente. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo aquilo que eles tinham feito e ensinado. É interessante nós compreendermos isso. Os sacerdotes católicos, eles fazem e ensinam. Ensinam porque devem ensinar a palavra de Cristo e fazem porque devem administrar os sacramentos de Cristo. Pois bem, os apóstolos, aqueles que Jesus havia escolhido, relatam, dizem a ele tudo o que fizeram e ensinaram. E Jesus, então, diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Por quê? E aqui está a coisa. Muita gente diz: nossa, que bom que Jesus tem compaixão com os pastores. E é correto fazer essa observação. Que bom que Jesus tem compaixão para com os seus apóstolos. Mas isso não fala somente do coração compassivo de Cristo. Fala também do tipo de coração generoso dos apóstolos. Por quê? Porque havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Jesus escolhe apóstolos, mas desde o início, esses apóstolos não são somente funcionários que, como um embaixador, precisam repetir uma mensagem, ou como alguém que recebe uma procuração, precisam realizar um encargo. Mas são pessoas chamadas a repetir a vida de Cristo numa generosidade, numa doação. Precisam ser pastores conforme o seu coração, como nos recorda a profecia. Então, Jesus, aqui, sim, se preocupa com o bem-estar dos pastores. Mas é importante nós enxergarmos isto. E eles saem para um lugar retirado, porque não tinham nem tempo para comer. E, no entanto, ao chegar nesse lugar retirado, eles podiam dizer: agora chega. Já fizemos tudo o que precisávamos fazer. No entanto, muitos vieram, partiram e reconheceram que eram eles. E ao desembarcar, Jesus viu essa numerosa multidão e ir embora, cansado, sem tempo nem para comer, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas. O coração generosíssimo de Cristo seja o coração também que alimenta os nossos pastores. Rezemos. Rezemos pelos sacerdotes. Rezemos pelas vocações generosas que se entregam. E como Cristo tem um coração compassivo. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.